Hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço por esse sol maravilhoso que nos ilumina e que tem uma ação muito interessante que muitas pessoas desconhecem, né? O sol, assim como diversos fenômenos da natureza, ele consegue eliminar as energias ruins, né? Que às vezes circundam a pessoa. Por isso, a ficção, tudo que é escrito, às vezes a gente pensa os vampiros, né? Alguma coisa assim, terror. Tem uma certa lógica, não é algo a esmo, né? A gente sabe que muitos compositores, muitos escritores, eles veem a influência do plano espiritual, e aí na hora de escrever, eles escrevem aquilo, às vezes eles nem no consciente, eles nem sabem, né? Que durante o sono, ou que na outra vida sabia, mas na hora deles escreverem, aquilo ali é retratado. Então, a gente vê os vampiros, né? O que seriam os vampiros? Há muitos seres no plano espiritual que roubam as energias dos outros, que a gente poderia chamar de vampiros, uma certa vampirização. Claro que tem toda uma encenação, né, de que teria o pescoço com os dentes assim, mas de certa forma há os espíritos que são comparados aos vampiros, né? Assim como a gente pensa, não, lobisomem e tal, a gente sabe que no plano espiritual há espíritos que, para eles fazerem terror, para botar medo no outro, eles conseguem ser, como um perispírito é mais modelado, transformar a sua aparência e ficarem parecidos com bichos, né? Então, daí que certas lendas são lendas, né? Não existem no plano físico, mas tem algum respaldo, alguma lógica no plano espiritual. E, né, sempre os vampiros agem à noite e faz sentido, porque o poder do sol ele elimina muitas forças negativas. Por isso que a ação dos maus espíritos, né, eles preferem a noite. A gente até nota que os bandidos também, mesmo os encarnados, sempre é preferível a noite. E às vezes meio inconsciente, mas o sol ele tem uma força muito grande que a gente ainda desconhece, né? Uma força de energia. Por que a ação dos espíritos sobre a nossa existência é oculta? E por que, quando nos protege, não fazem de uma forma mais ostensiva? Isso é muito interessante, eu sempre falo. Os maus espíritos, eles chegam ali pra ti e falam, não, tu vai fazer, tu vai fazer, tu vai fazer. Fica o dia todo, tu vai fazer. Aí chega um espírito e ele só fala assim, não, se eu fosse tu, faria. E ponto, né? Eles são bem mais sutis, né? Aí a resposta é, se contardes com a sua proteção, não agirei por vós mesmos, e o vosso espírito não progride, né? Se no caso for o anjo da guarda que fizer tudo por ti. Para que possa avançar é necessária a experiência, e é preciso frequentemente que ela adquira as suas expensas, né? As suas custas. É preciso que exerça suas habilidades. Sem isso seria como uma criança que não se permite andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a permitir o livre-arbítrio, porque se não tiver as responsabilidades, não irá avançar no caminho que deve conduzir até Deus. O homem, não vendo seu apoio, se entrega às suas próprias forças, né, sem ter uma muleta, de certa forma. Sobre eles, de tempos em tempos, ela é brandada, para desconfiar do perigo, né? Então, a gente tem as nossas karmas, eles podem ser abrandados, podem ser, né, ajudados no decorrer da nossa evolução, mas a gente que tem que fazer. É sempre aquela máxima que fala, né? Você dá o primeiro passo e Deus nos leva, né? A gente sempre tem que dar o primeiro passo, contando com o apoio dos bons espíritos. O espírito protetor, que vê seu protegido seguir o mau caminho, né? Embora os seus avisos. Sofre alguma coisa? A resposta é, ele sofre por causa dos seus erros e o lastima, mas não tem uma aflição de uma angústia paternal como a gente vê na Terra, porque sabe que esse remédio para o mal vai acontecer, se não agora, na próxima existência, né? Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor? É uma pergunta que a gente vê muito nos grupos de estudo, né? O pessoal sempre pergunta, queria saber como é que vai ser homem ou mulher, não sei o que. E os espíritos eles dão aquela resposta, né? Tipicamente da codificação. Por que razão queire saber sobre o nome de que coisas que não existem para vós, né? O nome é banal. Eles, de certa forma, dão uma alfinetada assim, que de fato é que não tem utilidade nenhuma você saber o nome do espírito, ou quem ele foi, ou uma questão do tipo, né? Aí depois ele pergunta, como é que a gente vai chamar os espíritos? Aí fala, simplesmente chamar que eles escutam, né? Pode dar o nome que você quiser, espírito evoluído, mentor, anjo da guarda, guia, o nome que você quiser, os espíritos eles vão responder. Os espíritos protetores que tomam o nome de seres conhecidos são sempre realmente as pessoas que usaram esses nomes. Então é muito interessante, né?
que a gente sempre para pra pensar. O que acontece? Muita gente às vezes pega e que não é espiritualista, às vezes, ou o pessoal que se questiona outras religiões, tipo, vou dar um exemplo, a Umbanda, ou não sei qual é o termo correto, mas enfim. E é interessante você pensar que às vezes tá dentro de uma sessão, eu não sei como é que usa os termos, a Iemanjá, digamos assim. E num outro lugar, né, ali, tá também a Iemanjá. E aí num outro país, quando vê, tá, né, agindo com o mesmo nome. Aí, né, a pergunta se basicamente é dessa, se é sempre a mesma pessoa, né? A resposta é não, mas de espíritos que lhes são simpáticos e que frequentemente vêm por sua ordem. Precisais de nomes, então, para tomar, né, que eles inspirem confiança. Quando não podeis cumprir uma missão pessoalmente, eles enviam outro em seu nome. Então, quando a gente vê ali um espírito, poderia falar assim, na sessão tá o Dr. Bezerra de Menezes ou Chico Xavier. Não necessariamente é aquela alma, entendeu? Mas é uma falange espiritual de espíritos que atendem por aquele nome, e aí aqui, ó, a nossa fraqueza, né, precisa disso, né, pra gente ter confiança. Então os espíritos enviados pelos espíritos, né, que tem aquele nome, vão agir, mas não necessariamente é aquele espírito, né? Mas isso não faz eles perderem a credibilidade nenhuma, né? São espíritos afins que trabalham como se fosse uma turma, como se fosse um time. Né? Um time de futebol tem vários, tem um nome lá, mas aí vários podem atuar em momentos diversos, né? Os espíritos que deixam a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amam, né? Os parentes poderiam nos proteger? Aí a resposta é: seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não deixa total liberdade para eles agirem, né? Então eles têm que... quanto mais evoluído, né, mais o espírito tem desprendimento. Mas a gente sabe que nós que estamos encarnados ainda temos muitos vícios e muitos sentimentos de posse. Então é difícil para nós agir como, né, não teria como nós sermos lá, nós desencarnar e ser anjo da guarda, porque a gente tá muito assim, ainda falta muito para chegar lá. Os homens no estado selvagem, né, eles têm espíritos protetores? Aí a resposta é que sim, mas aí ele fala, não dá a uma criança que quer ler, né, tá começando a ler, um professor de filosofia, então você dá, né, na medida que aquela pessoa precisa. Assim como um espírito mais evoluído, ele vai precisar de um mentor que seja bem mais gabaritado, né? O mentor do Chico Xavier, né, o Emmanuel, é totalmente diferente do mentor do Ismael, que é ali, ó, que o Ismael é lá embaixo fica. Então, né, cada pessoa, né, cada peso uma medida, né? E, bom, basicamente é isso. Vamos começar o próximo estudo, né, porque senão vai ficar muito longo os vídeos. É isso, um grande abraço, fiquem com Deus.